Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar a leitura deste livro aqui. Ele não é muito longo, então eu acho que vai ser uma leitura rápida, apesar de que a autora me deu vários avisos sobre a quantidade de gatilhos que tem nesse livro, falando que era uma história muito pesada. Ele parece ser um romance fofinho, mas eu não sei o que esperar dessa história, então talvez seja uma leitura rápida, talvez não seja uma leitura, então vamos lá. É muito difícil começar a história e ver, primeiro, que você tem um contexto sobre o que ela tá vivendo e é completamente horrível já de cara. E aí, logo depois, quando tem uma transição que entra essa parte do romance, eu queria acreditar que vai dar tudo certo, mas eu sei que não vai. Eu já fico com dó porque a Lina é uma personagem muito querida e ela vai se lascar. Tipo, eu não sei o que vai acontecer agora. O pai dela acabou de descobrir onde ela tá e eu sinceramente acho que eu tô sentindo não exatamente o mesmo medo que ela, é óbvio, mas eu tô sentindo muito medo pelo que vai acontecer, sabe? O caminho que o livro tá tomando agora, eu não faço a mínima ideia pra onde vai. Eu espero que seja, assim, o clichê, sabe? Que as coisas deem certo, que ela fica bem e tudo mais, mas não sei, tenho medo. Eu tô com um embrulho no estômago, simplesmente embrulho no estômago, porque quando você lê algo sobre uma pessoa cruel num livro desse sentido, desse jeito, que é muito realista, não é tipo uma fantasia que tem um vilão e não sei lá o quê. É a vida de pessoas normais, que estão vivendo coisas e coisas muito sérias. E aí eu fico pensando, tipo, que existe pessoas na vida real que estão passando por isso, sabe? É muito forte, é muito pesado, tipo, realmente de embrulhar o estômago. Doentio. Só isso que eu tenho pra dizer, assim. Extremamente doentio. O pior é que, assim, quando você acha que não tem como piorar, piora. Porque o Rafael, ele parecia ser uma pessoa boa. Até essa parte. Extremamente doentio também. Meu Deus. O impressionante é que até agora, de todos os personagens que apareceram, eu consigo contar nos dedos de uma mão quais não são extremamente babacas e doentes e que... É isso. Eu tinha visto um comentário falando sobre essa parte que eu tô lendo agora, que era assim, que eles dois se casavam, a Lina e o Dave, mas que não era por um motivo muito bom. E eu não tinha entendido até que eu li essa parte e realmente, assim, é de cortar o coração. Apesar de eles estarem tentando fazer com que a situação soe o melhor possível, na medida do possível, que é impossível, é muito triste, porque, assim, não era pra acontecer desse jeito. Sabe? É um misto de sensações. Eles estão felizes, mas tem todo aquele peso, sabe? A gente tá na página 108 agora e a história é muito pesada porque até agora não teve um momento em que eu me senti 100% feliz, sabe? Você sabe que ela tá feliz naquele momento, mas que alguma coisa muito grande vai acontecer. É isso que eu tô sentindo. Olha, Bianca, eu não queria dizer nada, eu não tô desejando mal pra ninguém, mas eu diria que é karma, tá? As coisas estão acontecendo de uma forma extremamente rápida e é tipo uma coisa atrás da outra. Quando eu falei que eu não esperava que tudo que tava pior poderia piorar, piorou. Adivinha, piorou e piorou muito. E assim, o pai dela, ele é um cara extremamente doentio em vários níveis. E agora ele explica uma parte da história da Lina pra ela de uma forma que faz com que... Não que os abusos e essas coisas fiquem piores, porque assim, esse livro tem muitos gatilhos, tá? Muitos gatilhos. Muitos gatilhos. Abuso sexual, violência doméstica, várias coisas desse tipo. E aí ele dá uma explicação pra ela que muda um pouco o rumo da história, mas não de uma forma que diminua as coisas que ele faz, só deixa ele de uma forma pior. Porque assim, a Lina, ela tentou fazer as coisas pra poder ajudar os irmãos dela. Só que a Lídia, que é a irmã mais velha dela, né, tem 15 anos, ela não consegue entender. Apesar de ter sofrido muito na mão do pai, ela não entende o que a Lina fez e ela tá culpando a Lina. Eu imagino que seja porque ela também é adolescente, ela tá vivendo um caos dentro da vida dela, dentro da cabeça dela, porque eu nem imagino o quão difícil seja viver essas coisas. Mas o que eu vejo também é que as pessoas, elas não entendem tão bem a Lina pelas coisas que ela fez.
Ela queria tentar mudar de vida e se impor contra o pai dela pra poder provar que ele não tinha mais poder sobre ela, vamos dizer assim, ou direito sobre ela, ou que as coisas que ele falava não afetavam mais a ela. Só que ela acabou agindo de uma forma um pouco impulsiva, e isso gerou consequências, assim, desastrosas, que não vão ter como ser recuperadas. Então, assim, você vê que as coisas só estão piorando, de novo, estão piorando. Nesse momento do livro, eu estou muito apegada à questão de que é uma ficção, que as coisas estão acontecendo dessa forma, porque é uma ficção. Porque, assim, por exemplo, eles estão todos em Nova York nesse momento da história, e o pai dela já tá fazendo coisas muito ruins lá. Eles descobriram algo muito grande que ele fez no Brasil, que ele deveria ser, assim, condenado e preso e enfim. Nos Estados Unidos o tipo de lei é diferente, só que as coisas ainda estão acontecendo de uma forma muito fácil pra ele, sabe? Tipo, quando a pessoa foge e aí não tem uma polícia ali perto. Sabe quando você assiste um filme e você fica assim, cara, isso aqui na vida real não aconteceria? Porque, tipo, a polícia ia estar atrás dele. Seria um pouco mais fácil de pegar, seria um pouco mais severo essa parte. Eu não sei, eu sinto isso nesses momentos. Eu sei que é pra poder continuar a trama, eu sei que é pra poder fazer com que a história tenha os seus pontos, que eu não consigo imaginar como essa história pode melhorar no sentido de as coisas ficarem tudo bem, as coisas se resolverem, mas ao mesmo tempo me incomoda muito porque você sente uma sensação de impotência enquanto você tá lendo, porque você fica assim, cara, era só um policialzinho, era uma ligação, alguma coisa assim pra poder pegar esse cara. Então eu vou continuar lendo e venho atualizar vocês. Como se um mandato fosse resolver alguma coisa. No meio de tudo isso, e assim resolver. Uhum. Que mulherzinha nojenta! O homem precisa de uma mulher honrada dentro de casa e você merece ficar na rua, sua filha da mãe, vaca. Meu Deus, que mulher filha da mãe! Ah, eu não sei, filho, a gente tava conversando e eles se foram. Aham, não é porque você é uma megera, vaca, não. Olha, se ele estiver certo, 4 anos depois e isso ter acontecido, vai ser um pouco estranho. Nossa, mas eu não conseguiria nunca pensar em comer. Quando alguém fala pra mim assim, olha, tem uma coisa pra te falar, eu já fico ansiosa. Imagina, eu vou falar desse nível aqui, e aí a pessoa simplesmente vai embora, e tipo assim, a gente vai comer primeiro e depois a gente conversa? Não, mas nem ferrando. Por que você tá perguntando isso, cara? Nossa. Tá vendo? Era por isso que ele tinha que ter falado alguma coisa pra vaca da mãe dele. Que ódio dessa mulher. Ela é quase tão odiosa quanto o pai. Eu ia ficar muito brava se acontecesse isso no meu casamento. Ok, vamos a algumas constatações. Vamos para a conclusão do que eu achei sobre o livro. Ele tem uma escrita muito simples, então isso vai fazer com que qualquer pessoa que leia ele consiga entender e consiga entender o propósito da autora e o propósito da escrita. Ele tem muitos gatilhos, tipo assim, muitos gatilhos. Eu acho que não teve um momento em capítulo nenhum que não se desenvolveu algum assunto que poderia ser um gatilho pra alguém. Então eu acho que é muito importante rever essas informações antes de você ir atrás do livro. Como eu falei, a escrita é muito simples, então isso faz com que os acontecimentos sejam descritos de uma forma com que a história pareça que tá acontecendo rápido demais. Então você tem 2 pontos. Tem gente que pode não gostar disso. Geralmente, esse foi um dos primeiros livros da minha vida que eu li desse jeito, na verdade, porque você não tem tantas descrições de emoções dos personagens no sentido contínuo, pausado, sabe? As coisas realmente têm, assim, alguns times skip, sabe? Tipo, tempo pra frente, um pulo temporal na história, mas isso faz com que 2 pontos. 1 ponto, você consiga ter uma história que abrange muito mais tempo em um curto espaço de páginas ali, e o outro ponto é que você tem um assunto, todos os assuntos, na verdade, são muito pesados. Então eu acho que isso fez com que eu conseguisse ler o livro de uma forma que eu não sofri tanto, porque
eu sofri, eu fiquei extremamente enojada, eu fiquei, cara, assim, várias emoções. Mas como não tinha tantas essas descrições sobre os personagens, sobre o que os personagens estavam sentindo de uma forma geral, acabou por ser um pouco, assim, eu consegui passar meio que mais rápido por essa fase, sabe? Eu acho que se ele fosse um livro com uma escrita muito densa, muito complexa e cheio de descrições, eu teria passado muito mais tempo sofrendo pelo livro e talvez nem conseguisse terminar de ler a história. Outro ponto importante também é que tem vários diálogos que eles são muito diretos, sabe? Assim, a interação entre os personagens, eles acontecem de uma forma muito direta. O que fez com que, em alguns momentos, eu perdesse um pouco a imersão do que eu tava lendo, porque parecia que tava sendo fácil demais pra poder lidar com a situação, eu não sei, mas aí logo depois vinha uma cena com uma situação um pouco mais extensa e um pouco mais pesada, e aí ele demonstrava, os personagens demonstravam um pouco mais de alguma coisa ali, mas essa questão dos diálogos, apesar de ser muito objetivo, muito certeiro, acabou me tirando um pouquinho da imersão no meio desse caos. No momento, como eu acabei de ler, eu não sei ao certo o que eu esperava encontrar nesse sentido, porque, de novo, este é um livro muito pesado, muito pesado. Então você tem dois contrapontos, porque é uma história de romance com um background, um passado, né, um fundo da história extremamente pesado e doentio. Eu vou falar pesado várias vezes, porque eu não consegui ainda absorver tudo que aconteceu nessa história. E aí você tem o ponto da ficção, onde as coisas acontecem assim, elas são levadas ao extremo para que a história desenvolva da forma correta, mas tem um final feliz, tá? Então, assim, vale a pena você ler a história achando que você vai ficar extremamente impotente, que você não sabe pra onde aquilo ali vai levar, e a autora conseguiu usar muito bem o artifício da ficção pra fazer com que uma história tão pesada e onde eu não visse nenhum tipo de saída conseguisse terminar com um final feliz. Concordo que houveram momentos em que eu fiquei assim, cara, isso não é possível o que tá acontecendo, e eu esperava que o livro terminasse com um final muito triste. Então, quando veio essa reviravolta, esse último plot do livro, eu fiquei com o coração quentinho, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, eu já tinha lidado com a destruição que ia acontecer caso não houvesse um final feliz. Então, é isso, esse foi o nosso vlog de leitura sobre esse livro. Eu ainda tenho que processar muito bem tudo que eu li, eu quero entender, mas eu vou voltar para poder falar mais sobre ele com vocês.